como é que você vê, né, a situação, por exemplo, do petróleo e gás e os combates que estão acontecendo na faixa de Gaza? Qual é a posição de Israel com relação a isso? Olha, o que acontece? Gaza, toda aquela costa de Gaza, inclusive pegando a costa do Líbano e até o Egito, ela tem uma reserva de petróleo e gás muito grande que foi descoberta há alguns anos, que deveria, a princípio, ser administrada pelo Hamas, que é o governo de Gaza. Hamas ganhou as eleições e, por uma questão de direito internacional, é um território palestino, essas reservas de petróleo e gás deveriam estar sob a jurisdição do grupo Hamas, que é governo em Gaza. Um dos motivos para estar ocorrendo toda essa evacuação e limpeza étnica, porque é isso que está ocorrendo em Gaza, é pelo controle do gás e do petróleo na região. Considerando que com a Rússia, com a guerra na Ucrânia e a Rússia, o nível do petróleo e gás e o preço para a Europa subiu muito. Então, toda a Europa, os Estados Unidos, Canadá, os países do norte, olham para o Oriente Médio como um fornecedor de combustível, porque toda a economia internacional é baseada no combustível fóssil, ela é toda concentrada em combustível fóssil. E nós temos todo o processo de imperialismo e colonialismo na África, no Oriente Médio e na região asiática, pelas mesmas petroleiras que controlam o preço do petróleo nas bolsas internacionais, na Bolsa de Nova York. Então, se você observar os aliados de Israel na questão China contra Gaza, são exatamente os países que são detentores das petroleiras, que é Estados Unidos, Canadá. Então, esses aliados, eles têm interesses geopolítico e econômico no Oriente Médio e na região de Gaza e toda aquela extensão do Líbano. Não é alvo só porque tem o Hezbollah ali, tem um conflito, um confronto de fronteiras. Ele é alvo porque as reservas petrolíferas e de gás estão na região do Líbano, como acontece na Síria. O petróleo e gás sírio em disputa pelos países hegemônicos do norte. Agora, o Brasil, vamos pegar nós na América Latina, nós não estamos fora do risco de ter problemas. O comandante, mais do que eu conhece bem, sabe que a nossa costa marítima é rica em petróleo e gás, e todo o nosso gás e petróleo já está também comprometido com contratos com essas petroleiras. Então, como é que se controla o recurso natural estratégico nesse mundo ocidental dito civilizado? Ele é controlado por armas, por financeiro e internacional e do mercado de armas. Quando a gente fala da Marinha, da costa brasileira, só um detalhe, comandante Robson, quando a gente fala do petróleo e gás na costa brasileira, nós não podemos esquecer que um 0,3% do royalties deve ser administrado pela Marinha Brasileira. Por quê? Porque é pela segurança da soberania nacional, na exploração desse petróleo, esse dinheiro tem que voltar para a Marinha. Dando uma palestra para a base naval em Natal, eu disse isso em que esse royalties, esse 0,03% do royalties da exploração de royalties de petróleo brasileiro não vai direto, passa por vários outros cofres e não chega no financiamento da Marinha. Isso é um dinheiro que deve ser investido na segurança
na soberania nacional. E a próxima política passa por aí. Agora, subindo o preço do petróleo e do gás afeta toda a economia mundial, porque o que acontece? Toda a nossa produção industrial está centralizada no petróleo e gás, no combustível fóssil. E isso faz subir tudo. Sobe o preço do alimento, sobe o preço do transporte, sobe o preço do combustível. Vermelho. O preço do transporte marítimo sobe demais, porque o custo do seguro fica altíssimo, o seguro de frete fica altíssimo. Então, isso movimenta toda a economia internacional e impacta em toda a economia do mundo. Do custo de transporte, vai ter o aumento do seguro de transporte, vai ter o aumento do preço dos alimentos, e isso impacta direto a economia mundial. Então, dizer que o que está, por exemplo, dizer que o que está acontecendo no Oriente Médio não tem nada a ver com o Brasil é desconectar da realidade. Tem a ver diretamente com o Brasil e tem a ver também com a China, porque se esse modus operandi é aplicado na América Latina, nós vamos ter problemas seríssimos, porque se não se pode, é o custo de vidas, é o custo de segurança, é o custo de soberania. Desculpa, capitão, não sei se ouviu, enquanto eu falei, ou se eu confundi muito as ideias.